Bem-vindos a mais um Diário de Condomínio, seu podcast condominial, trazendo assuntos da coletividade, vida em condomínio. Peço a vocês que acessem o canal, compartilhem, acionem as notificações. Se tiver tema importante, tragam para a gente discutir. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de receber meu amigo Wellington. Lá do condomínio do edifício Jardim das Violetas. E eu queria te fazer nós nos conhecemos naquela assembleia, e eu pedi então ao nosso amigo Ramires que nos indicasse um bom condômino para a gente conversar. Você já está lá no. Primeiro, você trabalha com qual atividade, a sua função? Eu trabalho protegendo os sistemas, né. Sua área de Esse informática. esse universo aí de invasões, hackers, então eu protejo, eu tenho essa vida duríssima de proteger sistemas. Assim, antes da gente entrar no condomínio, a gente até estava conversando. O negócio hoje está difícil também, né? Pessoa, cada hora levanta um para querer pegar o dinheiro do outro, com dados, etc, né? É porque, assim, o perfil de um atacante, ele é totalmente diferente de alguns anos atrás. Antigamente o cara queria status, dizer que eu invadi a empresa tal, colocava uma vaca lá toda arrebentada ou alguma coisa para poder virar chacota. Aham. Hoje o problema escalou, existe um crime, organizado, né, com várias pessoas que talvez a gente não faça ideia, mas que compõem esse crime organizado. Isso faz com que a nossa vida fique ainda mais difícil. Dá um exemplo de um fórum que eu participei algum tempo atrás, que o cara falou que ele foi convidado numa entrevista de emprego. Quando chegou nessa entrevista de emprego, o cara falou o seguinte: "Isso aqui não é uma entrevista, eu faço parte da gangue tal e eu quero que você me forneça seus dados para mim poder invadir o seu sistema". Que isso. Então, assim, nesse momento, o problema escalou para algo muito significativo. Eu estava numa das aulas que eu participo, comentei até com você que eu estou fazendo uma formação em IA. Um camarada trouxe, falando sobre o crime, né, o cybercrime, sei lá, eu não sei a nomenclatura correta, que é web, aquele, como Deep é, Web. deep web. Ele falou que hoje é a quarta maior economia do mundo, 8 trilhões de dólares são roubados, etc., hackeados pelo mundo inteiro aí. É, porque, assim, o criminoso, ele de fato é uma organização, eles são muito organizados. No momento que ele vai invadir um sistema, ele não invade o sistema hoje, ele começou a invadir o sistema 3, 4 anos atrás. E hoje aqui, por exemplo, aqui no Brasil e na Europa, Uhum, você tem uma regulamentação que coloca a faca no teu pescoço. Por exemplo, hoje a principal ameaça desse contexto de cybercrime é o sequestro de dados. uhum, Ele consegue, penetrar e explorar algumas vulnerabilidades, e ali ele consegue de fato criptografar os dados daquela empresa. uhum. E ele fala o seguinte: "Eu vou querer um resgate de 50 milhões". Tudo em criptomoeda? Isso, porque não é rastreável. Só que acontece, a empresa fala o seguinte: "Eu não vou pagar". Aí ele fala o seguinte: "Eu vou então, divulgar os seus dados na internet", e aí o cara vai pagar, por exemplo, dependendo do porte, financeiro da empresa, ele pode pagar uma multa de 50 milhões por conta da LGPD. Sim, Então é dupla extorsão. sim. Então o negócio escalou para algo que a gente precisa de fato sempre pensar, aonde a gente clica, o que que a gente está navegando na internet, quais os aplicativos que a gente instala. Pra você ter uma ideia, recentemente eu comprei uma impressora, né, uma impressora chinesa. E passou um mês mais ou menos, Impressora convencional, é uma essa? impressora pequenininha assim de você não tem, por exemplo, essa caneca aqui eu quero colocar aqui, a caneca do Wellington, uma Uhum. impressora de etiqueta. Passou um mês, o celular da minha esposa não tocava mais, eu não conseguia, ninguém conseguia escutar ela e ela não conseguia, Ó, escutar ninguém. E passamos, eh, desinstalei tudo, tirei tudo de internet, desliguei praticamente a minha rede em casa inteira, e nada de resolver. Uma vez a gente foi imprimir o documento e isso voltava,
o problema acontecia e de repente do nada sumia. O que que aparecia no celular dela? Um íconezinho de um fone de ouvido. Ou seja, alguém ali naquele momento, que a gente não sabe qual é, estava escutando as nossas conversas. E Caramba. como é que a gente percebeu isso? Era no momento que a gente ligava a impressora. Ligou a impressora, aparecia um íconezinho e vou dizer mais, tá? Não era Bluetooth, porque a gente desabilitou o Bluetooth, a gente desabilitou a internet. Uai, como é que ele acessava? Bom, a principal hipótese, o celular dela é um celular, eu não vou divulgar a marca aqui, né, Uhum. mas é um celular que não é um celular top de linha, né, é um celular que ela precisava, que tinha uma boa memória, a gente comprou. É um celular que provavelmente tinha vulnerabilidade. E como Uhum. é que funciona? Esses sistemas IoT, eles são muito perigosos. A gente não sabe, mas ele está ali tentando, de forma lateral, se conectar com algum dispositivo que tem aquela vulnerabilidade, e ali tem coleta de dados. E Olha a só. gente não sabe, porque não existe nenhum mecanismo para a gente detectar. Ele funciona como um vírus, assim, não? Ele funciona como um trojan, na realidade um worm, né, que é uma variação do trojan que ele se espalha de forma lateral. Aí você tem um dispositivo que ele vai tentar fazer um broadcast, ou seja, tentar varrer a sua rede inteira em busca de vulnerabilidade. Se encontrou, ele vai explorar. Ele está Cara, programado para isso. E isso é relógio, qualquer coisa inteligente que você coloca na sua casa, dependendo da marca, assim, tem as marcas de mercado que elas são mais, eh como é que eu vou dizer? mais protegida? É, existe a palavra correta, gente, um uma imagem que ela precisa, estabelecer para o mercado de confiança. Uhum. Então, geralmente, essas empresas, por conta dessa imagem que ela precisa vender, que é uma empresa que se preocupa com segurança, a tendência é que essas marcas têm menos vulnerabilidade, são mais protegidas. Então, assim, evitar de comprar aquele celular xing-ling porque é mais barato, mas na realidade você pode estar colocando até os seus dados em risco. De repente você tem uma conta rastreada, vazada, e não sabe de onde que veio. A sua só para entender, a sua você qual a sua atividade? Você É um nome difícil das pessoas compreender, mas tecnicamente é segurança da informação. A gente tem 3 pilares. A gente trabalha para poder garantir a confidencialidade, ou seja, os dados vão estar disponíveis somente para aquelas pessoas que têm autorização. uhum, A gente trabalha para garantir a integridade, isso significa que aquela pessoa que tem autorização, ela tem autorização também de modificar dados e informações, eu tenho que garantir isso. E a disponibilidade, aquele sistema ou aquele ativo, dispositivo, ele precisa estar sempre disponível para a pessoa que tem autorização de acessar. Esses uhum. são os 3 pilares da segurança Você que mexe com isso o dia um inteiro, é o essa tempo questão. todo. Deixa eu fazer uma pergunta, sabe os condomínios têm essas portarias remotas, né, aqueles aqueles visuais. Ali é possível um camarada hackear você por aquilo ali? Se aquilo tiver conectividade externa e vulnerabilidade, sim. Porque, Uhum, por exemplo, eu não conheço a tecnologia, que eu estou uhum. trabalhando aqui com hipótese. Sim. Mas se, por exemplo, se aquele dispositivo que está fazendo o seu reconhecimento facial tiver alguma forma de uma conectividade externa, nem que seja um Bluetooth, e em algum momento no mundo alguém descobriu aquela vulnerabilidade, Uhum. automaticamente o cybercriminoso ele precisa de explorar algumas vulnerabilidades, nem que seja um dispositivo de reconhecimento facial, que talvez não vai ajudar ele em nada, mas através daquele dispositivo ele consegue acessar outros, e outros, e Que outros, coisa, até ele conseguir de fato encontrar o local e aquilo que ele realmente queria que achar. loucura. Você mora no Violetas já há quanto tempo? Eu moro no Violeta, vai fazer 5 anos o ano que vem. 5 anos. E, assim, o Violetas é um condomínio muito grande lá, assim, para nós é um condomínio de referência, porque tem tudo, né, uma área de lazer, etcétera. Você gosta de morar lá? Rapaz, eu Eu digo porque é a sua área, né. não, eu vou contar uma história, Aham. eh, pequenininha só para descrever a sensação maravilhosa que é morar no Violeta. Eh,
Quando eu fui morar no Violeta, meu filho tinha mais ou menos uns 6 anos, né, Uhum. 6 a 7 anos. Eu falava para ele que para minha esposa, que ele era o menino Netflix. Era o tempo todo com o tablet na mão, você olhava para ele, você via a tristeza em pessoa, né. De repente, né, por um achado que foi uma coincidência, assim, mágica, divina, a gente encontrou o Violeta. Rapaz, naquele momento, quando aquele garoto viu aquele condomínio, eu recebi um monte de notificação, porque ele ficou tão encantado com tudo que ele viu ali, Uhum. espaço para brincar, espaço para correr, brincar de pique, futebol, piscina, então ele ficou maravilhado. Aham. E assim, cara, é indescritível, porque eu já morei aqui em Juiz de Fora em 3 condomínios. E Uhum. já visitei um monte de outro. Eu não encontrei, um local tão bacana de se morar como o Violeta. Eu Uhum. sei que tem outros condomínios mais luxuosos, mais de Claro. alta renda, talvez um padrão muito mais elevado. Mas o que a gente encontra ali, de fato, cara, são pessoas com problemas. É uma família que a gente se reúne para poder fazer a chegada do Papai Noel, a gente se reúne para poder fazer uma Festa festa junina. junina, a É. gente se reúne para fazer um campeonato para as crianças. Então, assim, de atividade, a gente tem, assim, para todos os sabores, né. Uhum. É muito difícil você encontrar alguém que mora no Violeta que não esteja satisfeito com a localidade e principalmente com a transparência da administração lá, que é o do Ramires. Sim, o Ramires é bacana mesmo. O que que você preza, você que já morou em 3 condomínios, o que que você entende como sendo bacana, prioritário? Você escolhe por quê? Você já falou até que você gosta da área de lazer. Esse é o ponto que você escolhe onde morar? O que que te chama atenção? Não foi assim, foi um achado ali, tá. Na realidade eu não pesquisei achar o condomínio. Uhum. Foi uma corretora que eu estava procurando um condomínio, ela falou assim: "Olha, esse condomínio aqui não é para o seu perfil, porque eu tenho 2 crianças. Eu vou, você se importa de ir comigo até um condomínio?" Quando chegamos lá, a gente viu o Violeta. Então ali Ela disse que o que você morava que não era bom. não, eu estava procurando um Ah, aluguel, sim. porque a minha esposa falou o seguinte: "Olha, o dinheiro que você gasta no aluguel, talvez a prestação do apartamento fique até mais barato." E de fato a gente foi para planilha. E Uhum. ali, de fato, a gente constatou que a prestação poderia ficar mais barato do que o aluguel, né. Sim. Eu juntei um dinheiro, fiz um esforço e comprei ali. Uhum. Mas eu tinha, marcado com ela para ir para um condomínio, se eu não me engano, foi em São Mateus. Quando ela viu a minha família, eu com a garotinha no colo, o outro com 8 anos e a minha esposa, falou assim: "Ah, esse condomínio aqui, esse apartamento não é para vocês não, porque ele é de um quarto só. Aham. Vocês querem entrar para ver?" Eu falei assim: "Ah, então nem adianta, um quarto só, eu tenho um casal, Não vai eu adiantar. preciso pelo menos de 2 quartos, porque senão eu não vou botar todo mundo para dormir no mesmo Sim, quarto, tal." sim. Aí ela foi, e entrou com a gente ali no condomínio. Quando eu entrei no condomínio, ali, assim, foi maravilhoso, né, as crianças brincando, era vazio ainda, não tinha tanta gente, né. Porque a fama do Violeta, né, para quem principalmente todas as pessoas que moram lá, eles foram porque foram indicados por alguém. É um amigo: "Pô, ali eu moro, as Um que crianças leva o outro. brincam e tal." Quando eu cheguei lá, tinha um monte de vaga de garagem vazia. Isso significa que o condomínio estava vazio, hoje tem poucas, né. Sim. Então Ocupação é quase integral lá. isso. Quando nós chegamos ali, a gente não sabia ainda quem eram as pessoas, quem era o síndico, tal. Uhum. Então, o que impactou ali foi a infraestrutura, porque Sim. isso não é comum aqui em É Juiz de Fora. verdade. E muito organizado, né. Isso, assim, as pessoas que vão visitar o Violeta e não ficam ali, são por, na minha opinião, 2 motivos. Primeiro, são pessoas que querem um sossego e as crianças nas férias ali fazem um barulho do caramba. Então eu já tive relato do cara chegar para o corretor e falou o seguinte: "Aqui é sempre assim?" Aí ela: "É." "Ah, então eu não posso morar aqui porque eu trabalho de noite, de dia eu tenho que dormir e essas crianças aqui eu vou ter problema." Não, ou uma pessoa que tem um pouco de mobilidade reduzida, a gente sabe que ao redor ali não tem muitas coisas. Então você Verdade. precisa sair, pegar um Uber, pegar um táxi ou ir com o seu carro e tal, tal. Uhum. Tirando esses 2 perfis, né, quem chega no Violeta quer ficar. Verdade. Isso sem conhecer. Aí depois começa a conhecer, porque ali é acolhedor, né, você viu lá na festa junina. Pô, Você bacana. chega ali, né, você aparece ali, alguém conversa contigo, assim, a gente fala o seguinte: "Cara, de vez em quando a gente faz uma resenha aqui,
A gente teve agora uma resenha das latinhas, que foi as latinhas que foram juntado o ano inteiro, né, praticamente bancou a resenha do final do ano. Isso é coisa de família, né. Foi agora? Não é uma foi agora, foi eu acho sábado passado, sábado retrasado, alguma coisa assim. Eu até não pude participar, eu tive que ajudar lá a minha patroa lá, porque ela tá com um negócio de confeitaria, a demanda foi alta, estava ajudando ela lá. Hum. Mas, cara, isso é uma coisa de família, de pessoas que se curte, né, com as suas diferenças política, religiosa, mas tá ali, um brincando com o outro e tal, e cara, é algo que quem chega ali e vê essa atmosfera não quer sair. Uhum. Só sai porque foi transferido de algum lugar, ou o filho vai fazer faculdade em outro lugar. Existe um fator externo muito significante para a pessoa sair dali. Porque tirando isso, cara, quem mora ali não quer sair dali. Sua área de lazer ela é bem grande, né? Você tem uma área, você tem piscina, você tem bicicletário, você tem pista de skate. O Ramiro até falou que a quadra estava interditada, jogaram detergente. É para brincar de bola futebol de sabão, né. Foi isso? Só pode ser, ué. O Ramiro até morreu de rir no dia que contou, que falou: "Eduardo, a quadra está interditada, jogaram detergente na quadra inteira". É isso. Porque assim, eles eles perceberam que jogar com água é legal, porque escorrega, pode se machucar, sai todo roxo, mas escorrega, fica Aí legal. meteram Aí detergente. botaram detergente para ficar mais engraçado ainda, coisa de criança mesmo. Aí Sim, teve que ter uma nota, né, teve uma notificação lá nas portas lá e tal, mas foi. faz parte. Segurança lá, o que que você acha? A segurança lá é muito boa. Uhum, E eu vou colocar a primeira experiência que eu passei lá no Violeta. Quando eu comprei o apartamento, né, tem um time lá de escritura, rodar aquele processo na Caixa Econômica que eu não sei explicar direito. sim. Só que a corretora falou o seguinte: "Cara, já é seu", né. Eu falei Hum, assim: "Poxa, eu já vou lá para começar a ver o que que eu tenho que modificar, talvez de torneira, porta, iluminação, essas coisas". Quando eu cheguei lá e falei que eu era do condomínio lá, que eu tinha comprado no bloco 13, eu nem conheci o Ramires ainda, mas ele me deu uma enquadrada e falou assim: "Aqui você só entra se tiver com a escritura". Aí eu olhei para a patroa assim e falei assim: "Cara, tudo bem". Fui embora, patroa, mas que cara grosso. Mas ele só estava fazendo um trabalho dele. claro. Por que que isso foi importante? Porque existe um histórico, tá, de pessoas que, como eu, né, eu era íntegro, legítimo, eu tinha comprado, mas Mas tinha tem gente que pessoas não. que não tinham comprado, chegava lá, trocava a chave, fazia algumas coisas. Então, para esse histórico, né, e o condomínio são um ciclo de experiência, né. Devido à experiência que você teve agora, você vai se blindar para proteger para que aquilo não aconteça mais. Uhum, Né, a administração fez isso, né, eu fui enquadrado, e se você, por exemplo, chegar lá com uma visita ou um motoboy, se o morador não liberar, não entra nem com reza brava. Se uhum. entrar, aí já é uma violação, aí eu não sei o termo que dá, né, de você Sim, não, a invadir o gente local. notifica inclusive. É, E a gente tem esse cuidado mesmo de permitir o acesso através do documento que comprova a propriedade, senão é, você tem lá 208 apartamentos, então você muita imagina, é coisa. muita coisa. Se você não tiver um controle desse, meu irmão, vira uma bagunça, né, não tem escapatória. Você é de Juiz de Fora? Não, não, eu sou nascido e criado no município de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Vim para cá em 2017 para trabalhar ali na MRS. Uhum. E Aí é trouxe a minha família, né, já tive até a oportunidade de voltar para o Rio, mas quando eu toquei nesse assunto, a família toda ficou deprimida, porque já se adaptaram, o clima é bom, a cidade é segura. A gente chega aqui, ia visitar uns amigos, 2 horas da manhã as pessoas parando no sinal, a gente falava assim: "Que lugar é esse, gente?". 2 horas da manhã alguém na Rio Branco parando no sinal vermelho, e a gente não faz isso nem no dia lá no Rio de Janeiro. Então, assim, tudo isso fez com que todo mundo ficou encantado com a cidade, o clima é bom, né. aham. É engraçado que quando eu cheguei aqui em 2017, não, desculpa, 2016, né, aí o pessoal falou assim: "Gente, meio-dia na hora do almoço, tem um sol para cada gente aqui". Aí eu olhava no celular, 30 graus. Eu falei assim: "Gente, 30 graus estava, 5 horas da manhã em Niterói". Então, assim, uma das coisas que a gente sentiu que pra gente foi maravilhoso foi o clima. Aham. Então, o que para o Juiz de Fora já é um calor escaldante, pra gente é fichinha. Agora o frio a gente sofreu.
É. Peguei uma temperatura de 4 graus aqui para um carioca, cara, isso aí foi uma loucura. Todo mundo ficou doente, antibiótico, foi difícil em 2017, né. Além do acolhimento, o que mais que você vê como sendo um bom condomínio? Como é que é a sua visão de um bom condomínio? Precisa ter o quê? Esse Então, acolhimento que você falou que você já teve, que mais? existe, assim, você quer ver, o comportamento o que determina o comportamento do ambiente é a interação entre as partes. Uhum. Dificilmente você tem uma demanda que não vai ser recebida pela administração. Eu acho que isso é muito bacana. Sim, Existe demandas que não é para agora, né, existe sim, demandas que requer um investimento e não precisa ser priorizado. Vou dar um exemplo aqui, a gente está com uma possibilidade de construir a nossa academia correto. lá. Só que na linha do tempo, a gente precisou, por exemplo, fazer uma obra emergencial da Foi praça, porque o que estava um em jogo ali fundamento, é a nossa segurança. claro, É um for a possibilidade de uma interrupção do fornecimento da energia sem que a gente tenha ideia de quando que aquilo ia ser é normalizado. verdade. E assim, como a construtora, né, deixou uma herança muito ruim para a gente precisou alocar esforço e energia para corrigir Correto. essas questões. Mas o que eu acho muito bacana é justamente isso. O que determina o comportamento do ambiente é a interação entre as partes. Uhum. Então, dificilmente você não vai conseguir entregar uma demanda sem essa demanda ser analisada e a administração chegar para você com uma satisfação. Ou seja, podemos, não podemos, precisamos ir para a assembleia, né, e você não fica sem resposta. Sim. Não, pode ser que outros condomínios, tenha isso, essa proximidade. Eu já morei aqui em 3, não enxerguei isso. Não, lá Você o Violeta a gente tem um cuidado, tanto nosso quanto do Ramires, de ter pra gente como um condomínio de referência na gestão. O Ramires é um cara extremamente atencioso e a gente procura dar para ele todo o suporte necessário para ele poder fazer o que tem que fazer. Isso é importante, sim. Mas eu te acabei te cortando. E além disso, assim, o que que você enxergou lá? O prédio em si, você gosta também? então, quando qualquer pessoa hoje, né, que vai visitar o Violeta, não acredita que a gente está falando de um condomínio que foi inaugurado, acho, se eu não me engano, no final de 2015, 2015, isso né. mesmo, tá certinho. Quando você olha para o condomínio, né, Tá novinho. parece que ele foi inaugurado O o ano Ramires, ele passado. fica pintando. Isso, assim, eh, teve uma pintura boa há um tempo atrás, né, que estava precisando, só que, assim, de tempos em tempos tem a manutenção. Então, uma coisa que, assim, não existe demanda hoje no Violeta que não tenha atenção, da Uhum, administração. uhum. Então, para mim, isso que é bacana. Quando as pessoas chegam lá e vê que a gente tem um condomínio de 10 anos, né, de Sim, 2025, 10 anos, fala assim: fez. "Cara, não acredito". Tá novo, né? Então, assim, bacana, infraestrutura praticamente intacta, Certo, né, porque tem alguém olhando para isso o tempo todo. certo. Eu acho que isso é muito bacana. Isso visualmente valoriza demais, né, e você vê que o retorno, né, daquilo que a gente está investindo, que é a taxa do condomínio, ele é perceptível E para agrega todo valor, lado. né? Exatamente. Agrega valor. Isso aí. Área de lazer você leva em conta? Pode tomar, Levo, toma sua água, eu tô te né. interrompendo. Eu fico sempre com a garganta Não, muito toma seca. sua água, deixa eu pegar. Você quer mais água? Fica à Não. vontade. Isso aqui, você é de casa, pô, A pega, gente, não a tem isso não. A área de lazer, final de semana é lotada, né, é o ponto em comum, é um encontro de todo mundo, Você frequenta? frequento, de gerações. Você chega lá, você vê as crianças tomando banho de piscina, a churrasqueira dificilmente não está acesa, né, e, cara, ra em 5 anos que eu tenho lá, eu não tenho um histórico, assim, por exemplo, de uma confusão que gerou algo Vias de fato. desagradável, via de fato, teve multa, notificação. Desentendimento tem, é normal, né. Ali Claro. você está numa área de lazer, o cara tomou um a mais ou Não, um outro, esbarra no outro sem querer, isso, encosta, tal, é. tal. Mas, cara, área de lazer ali as pessoas se respeitam. Então, assim, a área de lazer ali, eu acho que é até pequena para a quantidade de pessoas. Se você considerar
nós somos 208 apartamentos. 800 pessoas. Por aí, para uma área de lazer pequena, É né, é verdade. verdade, É, é você pequeno. tem 2 piscinas, né, uma Tanto que a menor. gente teve que criar uma regra de condomínio para que a gente não possa levar visitantes na piscina, porque se uma demanda desse Não dá, tamanho no calor, se não você dá. levar 3 pessoas, outra levar 2, acabou. É. Você não tem espaço para e no passado ocorria muito isso, né. Hum. A administração ela precisou utilizar das regras que são rígidas no condomínio para poder corrigir isso, Por né. será, né? Isso, tinha muita gente eu soube de história que tinha gente que nem estava tem um apartamento ali, mas que chegava e falou o seguinte: "Não, eu sou visita do fulano de tal", aí levava umas 10 pessoas É para a isso piscina. mesmo, é isso mesmo. Então, assim, aí teve que criar regras mais rígidas, provavelmente rolou algumas multas. E hoje, pra você ter uma ideia, é tão bacana, eu estou falando isso porque o ano passado eu fiz parte da administração, esse ano eu não faço porque eu estou tendo um pouco tempo com o meu trabalho, meu estudo, tenho que ajudar minha esposa em casa e tal, tal. Mas eu sou testemunha disso que eu vou falar para você agora. Raramente houve a necessidade de aplicar uma multa, porque a gente chegou num nível de convivência tão bacana que poucas pessoas acabam destoando. E a multa, ela é o último do último do recurso. Verdade. É Primeiro a gente depois da conversa. notificação, depois da reincidência. Exatamente, mas a taxa de multa no passado, que precisou restabelecer a ordem, né, essa administração conseguiu fazer isso, Sim. tanto que muita gente, acredito eu, que mudou do condomínio, porque já não aguentava receber multa, porque não conseguia viver com determinados regulamentos, né. Aham. Essa pessoa ela entendeu que ela não tem condições de viver ali, e acabou saindo. Hoje, cara, é muito difícil. O condomínio, de fato, é uma família que as pessoas se curtem com todas as suas diferenças, política, religiosa, clube. A gente acabou, Flamengo perdeu o título aí, foi uma gozação para tudo que é parte, né. Eles, por sua vez, falam assim: "Pô, já ganhou um monte de título". A gente Aham. fala o seguinte: "Pô, quando vocês estavam perdendo era intercontinental, vocês empataram já era mundial". A mídia é aquela questão toda, mas, cara, é isso, é uma família Aham. muito bacana, todo mundo se respeita, infraestrutura ótima, a Mas estrutura segurança te dá a segurança você tem tranquilidade com não ela? não tem em 5 anos que eu moro ali, nunca teve uma incidência de roubo, né. Teve algumas questões, assim, por exemplo, o motoboy entrou ali e pichou a parede de dentro, mas a Ah, eu vi também. administração já entende que, se isso continuar acontecendo, vai ser necessário a gente colocar câmeras dentro Os da corredores. É. administração. Bobeira, né, o CV lá, aquele negócio, Isso. né, Só bobeira. que isso demanda investimento. Eu já até falei com o Ramires, falei assim: "Ramires, câmeras, elas são, pela LGPD, a sua imagem é um dado pessoal. Então Correto. tem que tratar esse tema com bastante responsabilidade, porque". Acesso, quem vai ter acesso, quem não vai. Exatamente. Então, assim, eu não sei se existe alguma regulamentação de condomínio que exige, por exemplo, que você guarda a imagem por X tempo. Não, não existe uma regra. O que normalmente nós fazemos quando vai se implementar, um circuito fechado como esse, é fazer na assembleia. Primeiro a assembleia, que é o órgão máximo, autorizando o procedimento, ponto. Quanto à guarda das imagens, depende às vezes do equipamento, porque tem DVR que guarda mais, tem DVR que Isso. guarda menos, e depende também da deliberação. E outra coisa, o outro ponto é quem vai acessar. Ah, não, só o síndico tem acesso. Não, só o síndico tem acesso. Porque se você abre isso tudo, o que acontece? Todo mundo começa a vigiar. Vira um Big Brother, né? Sim, Se você acessa o acesso, se você permite, o acesso é ótimo. Se você permite o acesso via TV, vira um Big Brother. Ah, o cara tá entrando com fulano. Ah, o solteiro chegou com a moça, ou a solteira chegou com o rapaz. Então, não tem jeito. E a LGPD, ela é muito rigorosa. Acho até que ela já está um pouco defasada por conta das IAs, ela não contemplou tanto ainda, mas é o que a gente tem para hoje, é, né. falando sobre a LGPD, né, Uhum. ela, com quase tudo aqui no Brasil, ela acabou sendo criada, elaborada por pessoas que não entendem muito do assunto. Exato. Verdade. Tem um por exemplo, eu lembro quando teve o vazamento daquela atriz da Globo. Uhum. Aí teve uma lei
eu acho que o Marco Civil da Internet, mas eu acho que alguma coisa teve o nome dela, que é aquela Carolina Dickmann, né. Sim. Eh, eu não sei exatamente se é o Marco Civil da Internet ou a lei da Carolina Dickmann, mas tem um ponto lá que fala o seguinte: você não pode, instalar algo que faça com que alguém, consiga fazer um acesso remoto. Uhum. Só que, qual é o problema dessa lei, né? Por exemplo, você tem um computador aqui, Sim. alguém instalou o computador. Sim. O computador permite você acessar remoto. A lei tem muitas brechas. É verdade. Então, se alguém instalar, eu vim aqui, e principalmente eu que entendo do assunto de segurança, eu instalo lá, eu formato o seu Android porque está muito pesado, precisa, melhorar a performance, muito lixo, eu quero renovar o celular. Aí eu vou lá e formato e instalo o Android. Se alguém vir aqui e fizer alguma acesso no seu Android, por exemplo, aos olhos da lei, fala o seguinte: "Eu instalei alguma coisa que permite o acesso remoto". Então é Claro. muito frágil nesse Sim. sentido. Que não consegue nem rastrear, né. Isso. Aí a LGPD, por sua vez, ela pode ser utilizada pelo criminoso para colocar a faca no seu pescoço. Então por que que eu entrei nesse ponto? Uhum. Porque proteger as imagens é muito importante, Claro, porque você precisa estar aderente à lei, né. claro. E principalmente, que não é o nosso caso, mas esse assunto já veio à tona, quando você começa a modernizar o acesso com, por exemplo, biometria. Sim. Biometria, reconhecimento Facial. facial, É. hoje, aí eu falo como um especialista no assunto. Hoje a biometria, né, ou seja, suas características físicas, impressão digital, voz, retina e tal, hoje ela é uma solução, tá? Mas vai chegar um dia que ela vai passar a ser um problema. Por quê? Porque esses dados eles podem ser vazados, né, e o que vai esperar do futuro, da forma com que esse criminoso cibernético pode utilizar esses dados, a gente ainda não sabe. E diferente da senha, você vai lá e troca, agora suas características físicas não. Hum. Então assim, uma vez eu vi uma reportagem aonde uma moradora de um condomínio não quis, né, cadastrar, Autorizar. né, e aquilo deu um problema, mas eu acho que é um debate muito importante. Sim. Porque você tem que saber aonde que está sendo guardado aquilo ali. Porque é aquilo que eu falei, você não muda o seu rosto, né, a Não. sua E impressão fica, né, digital. vai ficar. Só que o que hoje é uma solução que é muito conveniente para o morador, você olha para uma câmera, abre a porta para você. Hoje ela é a solução, mas vai chegar um momento que eu acho que não vai demorar muito, principalmente com a IA, como você Sim. falou, que vão arrumar uma forma de utilizar esses dados, por exemplo, hoje, né, fazendo só um parêntese, eu já não digito senha para entrar no meu banco, eu vou pela minha biometria. Então, assim, se esses dados vazarem, tá, e eles conseguir cruzar informações, em descobrir brechas, vulnerabilidade, nem de tecnologia, de processo, e utilizar isso para acessar o seu banco lá no futuro, você pode ficar no prejuízo. Então, Verdade. assim, existe esse movimento lá, esse assunto já veio à tona e eu já até alertei o Ramires que a gente tem que tomar esse cuidado, porque além da LGPD que, obriga você a guardar dados pessoais, né, quais as consequências de um vazamento, por exemplo, vindo do nosso condomínio para a sua vida, por exemplo, financeira, né. Sim. São consequências que são intangíveis, a gente não consegue, E dizer. a tecnologia é muito ágil, então, igual você falou, isso hoje pode ser uma boa e no futuro pode vir a ser um problema. Exatamente. Isso é só que o detalhe é que eu acho que não tem como escapar também, É né, difícil. difícil, não tem como escapar disso, porque hoje em dia você tá no Instagram, você tá em um monte de lugar, o cara vai te fotocopia lá e vida que segue. É complicado isso, É. cara, não. E isso é tão interessante que, por exemplo, existe quando você compra, por exemplo, um telefone muito caro, um iPhone da vida, tá? Você não está comprando um telefone com iPhone com um sistema moderno, você está comprando um sistema que protege você mesmo. Uhum. Por exemplo, você vai acessar o banco, suponhamos que você tem uma foto aqui ou então uma imagem 3D. Né, dependendo da sua câmera, né, da tecnologia que você está utilizando, com a foto ou o 3D ele vai enganar você, vai enganar o sistema.
Agora, quando você compra um sistema com mais, garantia de segurança, onde a empresa tem uma reputação, que era a palavra que eu não achei no início, era reputação do ponto de vista de segurança. Pô, quando você faz um reconhecimento, facial, a tecnologia consegue ver os seus pulsos, né, o sangue escorrendo, a temperatura, para mostrar que realmente é você. Então você não está comprando um sistema moderno, está comprando uma segurança embarcada, Sim, por isso sai né. tão caro Por isso que é os muito caro. sistemas, são É, caros. exatamente. Que Quando você coisa. compra um Xing-Ling da vida, você não tem essa garantia. Você vai lá, o cara vai conseguir ler a tua foto lá e vai conseguir, entendeu. E uma coisa que me chama a atenção, que você mais do que eu, porque você domina, hoje em dia tem uns vídeos, cara, de IA, que se parece que é verdade, pô, parece que é gente mesmo, pra você. Parece que Obrigado. tem gente mesmo como se fosse pessoa. Você não acredita que aquilo é uma criação de IA, é impressionante o negócio, cara. Tem um caso famoso, né, Pode ficar à vontade, deixa pra você como aí. a gente é da área, a gente acaba trazendo essa informação. Aham. Teve um criminoso cibernético, né, que, comprometeu, né, por exemplo, um e-mail da pessoa e ali ficou monitorando, né, quais são as reuniões que ele ia fazer, qual horário, com quem. O nome disso se chama engenharia social, Uhum. que assim, eu vou cruzar informação com várias pessoas, sei, por exemplo, pô, o diretor do cara é isso, vou lá no Instagram e falo, pô, o cara gosta de cinema, o gerente tal gosta de sinuca. Então, quando eu for elaborar um ataque, eu vou elaborar um ataque com informações que vai fazer com que, por exemplo, eu seduza o cara que vai receber o e-mail a realizar algumas operações que eu já sei que a Porque tendência você é ele fala com fazer. consistência, né. Exatamente. Então teve um episódio, né, eu não lembro de muito detalhe, mas o cara foi convocado para uma reunião, tá, a única pessoa de verdade na reunião era ele, o Caramba. resto tudo era IA, né. Eu não lembro direito qual foi o desfecho, se teve uma fraude financeira, se eu não me engano teve, porque ele acabou acho que pagando um boleto, alguma coisa assim. Mas a única pessoa que era de verdade na reunião, era o cara que recebeu o convite daquela reunião. E as outras pessoas eram pessoas que ele conhecia, eram gerentes de um, diretor de outro, parceiro de tal, mas o que assim, o o o hack antes de disparar um ataque, ele estudou a pessoa que seria o alvo do ataque. Que Então coisa. não é mais aquele negócio que você vai mandar um e-mail em massa para todo mundo, o cara que cair tá louco, não. Só uma piadinha É não, né. bem elaborado. O nome disso se chama engenharia social, que o cara vai utilizar das fragilidades humanas, comportamentais, para seduzir ele, para que ele faça determinadas operações de instrução para conseguir o que ele quer. Às vezes é isso, né. Eu já fui abordado numa empresa que eu trabalhei, o cara desconfiou, né, ele recebeu um e-mail, né, tinha todas as características de que é um e-mail, real, né. A única coisa que ele achou estranho era o erro de português, que era um erro muito grotesco. Aham. Aí ele me chamou para conversar, aí eu fui lá e falei assim: "Cara, isso aqui é um ataque de phishing". Mas o hack, ele utilizou de tudo aquilo que ele coletou da pessoa, então ele falou assim: "Olha, estou mandando esse boleto aqui para você pagar, já falei com fulano, já falei com ciclano", e o cara desconfiou por conta de um erro de português que era muito grotesco, que não geralmente não é algo muito natural de um diretor, por exemplo. Claro. Mas se não fosse isso, o cara ia cair. E o e-mail era muito convincente. Não foi um e-mail, foi um e-mail focado nas características do convívio corporativo do cara. Que coisa, né. Assim, e aí, por que que é importante trazer isso à luz do debate? Porque no caso do condomínio, a gente também tem sistema, a gente manipula informações, por exemplo, a entrada de motoboy, a saída de motoboy, a gente coleta dado para tudo que é lugar. Hum. Se um negócio desse sair de controle e aparecer em algum lugar, pela LGPD, se eu não me engano, é 2% do faturamento bruto do ano anterior. Então é algo que Não, a depender da empresa, poxa, olha só que loucura isso. é é limitado em 50 milhões por vazamento. Não, mas ainda que seja, imagina, 50 milhões, 3 vazamentos, 150 milhões. 150 mil É. reais, tá doido. E eu acho, e o detalhe é o seguinte, né, a gente até conversou aquele dia,
Parece que eles estão sempre na frente, né. Sim, O bandido tá sempre na frente. Você trava aqui, ele cria uma tecnologia, você trava aqui sim, e ó, há um tempo atrás, a segurança ela estava na identificação. Você pegava o seu e-mail lá e colocava, estava autenticado. Aí o criminoso cibernético descobriu isso, começou a fazer uma opção de frase. Aí criaram a senha. aham. Então, conseguiu eliminar, por exemplo, as chances de um hack conseguir penetrar no sistema, porque agora você tem um login e senha, antigamente era só login. Uhum. Beleza, protegemos. Aí o hacker começou a descobrir outras fontes. Existe um ataque chamado ataque de adivinhação ou brute force, que é um ataque onde o hacker ele tem um conjunto de gigabytes de possíveis senhas e o cara vai testando, vai testando, vai testando, vai testando até achar a sua senha. E isso aconteceu muito há muitos anos atrás. Então a indústria teve que se movimentar, porque agora o login e a senha já não é mais seguro. Aí criaram o MFA, que é o segundo fator de autenticação, que é algo externo ao seu controle. É, o judiciário já está usando. Isso, só que isso hoje já não é considerado um meio tão seguro. Por quê? Porque o que que ele faz? Ele descobre o seu login, ele descobre a sua senha, tá? E ele fica lá tentando, penetrar no sistema. Existe tecnologia de MFA que aparece no celular assim: "Foi você que conectou?" Aí você fala assim. Manda o Só númerozinho, não é isso? tem uns que não mandam número, só manda o seguinte: "É você que está se Se não conectando?" for, não fale nada, Isso, né. se não for, você coloca lá não. Só que no meio desse processo, por exemplo, você acorda, eh 7 horas da manhã, toma seu café, o hacker já sabe que lá por mais 8 horas é a hora que você faz o login no sistema, então ele vai tentar. E aí, o que que pode acontecer? Aquela informação que está dizendo o seguinte: "Foi você que acessou aqui", você acha que foi você, aí você vai lá e clica, ele penetra no seu sistema. É E isso. aí, assim, todas as vezes que o hacker descobre uma forma de te violar, a indústria, ela se movimenta para se proteger. E isso vai acontecer o tempo todo. Isso não vai mudar nunca. Não, né. Não tem Não jeito tem não. saída, né, não tem o que fazer, né. Não tem saída, porque os sistemas eles são muito complexos, né. Você pega ó, um Windows, por exemplo, que toda terça-feira existe, a gente até brinca que toda sexta-feira a gente tem um encontro com o risco, porque a Microsoft lança as correções de segurança Toda sexta? toda terça. Terça? Eu não sei se é toda terça ou toda segunda terça, mas é terça. Ela lança, tá, as correções, né, de fragilidades, né, e vulnerabilidade que pode ser explorada por um atacante. Tem vulnerabilidade que o risco é baixo, mas tem vulnerabilidade que existe uma classificação, uma categoria que é de 1 a 10. Quando for a 10, a possibilidade de você ser violado é muito grande, porque a, a falha é tão crítica que uma pessoa que vai ler lá um procedimento ali para procedimento banal, né, ele consegue de fato penetrar. Que Então, toda terça-feira você é um tem esse encontro. estresse. Só que acontece, é aquilo que uma vez a gente conversou lá naquela assembleia. Eu, por exemplo, eu trabalho numa empresa aonde a gente tem políticas, processos, as questões éticas e morais. Então eu não posso simplesmente chegar aqui: "Olha só, eu preciso de 2 horas para poder instalar essa correção de segurança", porque a nossa atividade é ininterrupta. Então a gente precisa negociar com um cara: "Ah, hoje eu não posso", negociar com o outro: "Hoje eu não posso", "Hoje é eu que não posso", até você conseguir essa sinergia, o alinhamento dos planetas, Hum. você está convivendo com aquele risco durante 2, 3 meses. Nossa. E o criminoso cibernético, ele simplesmente ele é ininterrupto, porque as gangues elas são globais, né, enquanto você está dormindo, o cara está tentando achar uma forma. E não consegue pegar o caras não? Olha, precisa de uma colaboração, global muito forte para você pegar. Dificilmente você pega, Entendi. porque existe formas de você garantir o seu anonimato na rede. E o hacker que é esperto, ele começa a dar saltos. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, Juiz de Fora, eu acesso um sistema lá nos Estados Unidos. Dos Estados Unidos, eu acesso outro, por exemplo, na Índia.
na Índia, eu acesso outro lá no sei lá, na Rússia. Da Rússia, eu acesso em outro lugar. E daquele outro lugar, eu disparo o ataque. Para você que recebeu um Foi ataque, do último veio lugar. da Rússia. Só que você está no Brasil. Exatamente. Então não é algo Não muito consegue simples. voltar até você, né. Precisa, de fato, de uma colaboração internacional. Aí você pega, assim, por exemplo, a Rússia não tem uma diplomacia boa Tá. com a Índia, a É. Índia não gosta dos Estados Unidos, aí não tem essa colaboração. Se tivesse leis, né, eu até falo Não, desculpa, para senão eu vou isso. esquecer. Na hora que você, por exemplo, cara, eu sei que porque você é um cara bacana nisso, inteligente, eu vou te explorar um pouco. Desculpa te incomodar com isso, Que mas isso, fica à vontade. imagina que o pagamento é criptomoeda. Você fez, você não consegue pegar de volta? Olha, existe uma Não tem tecnologia que rastreio? garante um anonimato, Que coisa, cara. garante a criptomoeda, ela só cresceu por conta disso. Né, esses criminosos cibernéticos sabem que ali ele não vai conseguir ser rastreável, muito difícil. Entendi. Não vou dizer que é impossível, Uhum. mas é da tecnologia. Ela nasceu com essa proteção da garantia do anonimato. Então não é, por exemplo, aqui no Brasil que estavam querendo implementar o Drex, que eu não sei como é que está isso daí. O Drex é uma tecnologia altamente autenticado. Então, o cara inclusive, existe a possibilidade, ela tem a força de um cartório, porque ela é muito autenticada. Então eu vou comprar um negócio aqui, vou passar para você ali, tá, e eu sei exatamente, eu consigo rastrear todo o processo Hum. da transação, tá, é a Eu lembro que parte você ia pra boa. frente, eu só não sei se foi, eu não Eu lembro. acho que não foi para frente, eu não sei como é Uhum. que tá. Mas é uma tecnologia extremamente autenticada. Dificilmente você vai conseguir, a pessoa que está por trás daquela autenticação, dificilmente não vai ser quem deveria ser. E deixa eu te fazer uma pergunta, um outro posicionamento. Esse sequestro não é só de empresa grande, porque eu fiquei sabendo de Juiz de Fora que sequestraram, acho que um escritório de contabilidade, se não me engano, pegaram os dados do cara. O alvo, né, assim, o criminoso cibernético, ele quer ficar inclusive no anonimato. Uhum. O alvo sempre vai ser as empresas que fornecem para ele uma maior quantidade de dinheiro, porque ele vai conseguir pedir, sei lá, 30, 40, 100 milhões de resgate. Cara, Você pega uma empresa que tem um faturamento de bilhões, por exemplo. Se o sistema ficar um dia fora, cara, bota aí uns 10, 20, 30 milhões um dia. Então, o alvo desses criminosos sempre vai ser o lugar aonde que, por mais que ele tenha um enorme esforço, porque o resultado é maior. essas empresas grandes, para você conseguir vencer todas as barreiras, é muito difícil. Eu falo isso por conhecimento de causa. É proteção para tudo que é lado. Então, o alvo dele, por mais que seja difícil, ele quer dinheiro rápido. Então, uma empresa dessa, um dia, 2 dias fora, foi o que aconteceu com as lojas americanas, por exemplo, é um prejuízo do caramba. Então, existe a chance do cara pagar o resgate, e que não é garantia, porque você está lidando com um criminoso que não tem ética e moral nenhuma, né. Eu não me lembro de nenhum histórico de que o cara pagou o resgate e conseguiu. E geralmente o que acontece é o seguinte: você paga o resgate, tá? Se o cara fornecer a chave de criptografia para você descriptografar os seus dados, vai passar alguns meses, vai acontecer de novo, porque você não sabe qual é Nossa. a falha que ele está explorando, você não sabe quem é que ele está ajudando ali dentro, e você fica num mato sem cachorro, E não né? tem saída? Difícil. Nuvem, guardar em nuvem, nada disso. A nuvem, ela tem uma proteção muito maior, né. A nuvem é praticamente a materialização de todos os princípios e fundamentos da segurança junto, né, só que ela não é barata. Por exemplo, aqui no Brasil não tem terremoto, tá, mas você paga, né, quando você vai para a nuvem, você está pagando pelo um terremoto que você não tem. Mas, por exemplo, lá no Japão, cara, tem terremoto pra caramba. Só que aconteceu Só lá. que guarda lá, né. Não, ele não guarda lá. Ele tem uma replicação para o resto do mundo, só que você paga por isso, tá. A nuvem, qual o problema, o desafio da nuvem? A nuvem está pronta.
Você clicou com o botão direito ali, você tem um servidor pronto. O desafio da nuvem é você garantir a proteção da identidade, que é o cara que está fazendo o login, realmente é quem deveria ser, que aquela conta não foi criptografada. Por quê? Porque se o cara, principalmente se for administrador, e a nuvem, ela está disponível a partir de qualquer lugar do mundo. Você não tem mais aquela região geográfica que o cara tem ali o servidor dentro do seu data center local, que o cara tem que passar pela catraca, sentar na mesa e acessar o servidor. A nuvem, ela derrubou essa barreira. Então, a partir de qualquer lugar do mundo, você pode acessar um ambiente de nuvem. É mais seguro? É. Mas se ela tiver administrada na mão de pessoas que não pensam diuturnamente na segurança, a nuvem pode ser um E problema. você acredita, porque isso tudo começou da gente falar das câmeras. Isso. Você acha que a câmera, nesse contexto do condomínio, geraria esse risco, assim, de alguém conseguir entrar no banco de dados, copiar a sua imagem, Então, utilizar? Tem que ser depende, muito bom para fazer isso e você tem depende. que ser muito fera, o cara, para querer te copiar, né. É, a resposta é depende, Sim, né? Porque, por exemplo, o cara pode colocar os dados da câmera numa nuvem, sim, né? E a partir daquela nuvem, se seu autenticação foi comprometida, o cara vai acessar. Mas se você tiver dentro de um servidor apartado, sem internet, que só você que acessa, tá, as chances daquilo fugir de controle é muito pequeno. E entendi. se sair, assim, por exemplo, no caso lá da administração, quem acessa é o nosso síndico. Se aquele dado vazar, toda a suspeita, a hipótese É em cima maior dele, vai ser em cima dele, porque recai são poucas pessoas que têm acesso àquelas informações. Agora, você pega um síndico que não tem um compromisso, está chateado, quer se vingar do condomínio e ele tem acesso àqueles dados. Assim, quem garante que ele não pode pegar aquele dado e vazar aquele dado, ou então deixar uma bomba fazer uma lógica? covardia. O que que é uma bomba lógica? Para evitar que eu seja pego, eu crio um script, tá? E vou fazer o seguinte: daqui a, sei lá, 100 dias, eu vou copiar toda aquela informação e vou enviar para alguma coisa externa e vou chamar um repórter, alguma coisa, e vou vazar esses dados. Assim, pessoas, assim, a tecnologia, ela tem algumas limitações quando o caráter entra em cena, né? Então, assim, Importantíssimo. a possibilidade, olhando para o nosso cenário lá, é muito difícil, Uhum. mas não dá para dizer que a gente está livre disso. Pra gente ir finalizando, senão eu vou ficar o dia inteiro com você, porque o tema é bom pra caramba e se você entende muito. Recomendaria lá o Violetas? Rapaz, qual é a câmera que eu tenho que ir? Qualquer um. Pra olhar para aquela dali que está de frente para mim. Se você tem uma família, que você gosta da sua família, você tem um filho que precisa gastar energia, você, um local que tem bastante espaço, com algumas árvores, sombra para você fazer um piquenique, seu filho andar de bicicleta, brincar de vôlei, o condomínio Jardim da Violeta para você. Um Ó, condomínio onde que a administração é uma administração muito presente, muito transparente. No nossa e aí você é testemunha que eu vou falar, na nossa prestação de conta, para muitas pessoas chega a ser entediante, é, com o nível de detalhe que a administração coloca, porque ali ele está prestando conta do dinheiro que eu, por exemplo, como é morador, estou isso aí, investindo. é isso mesmo. Dificilmente você vai ter alguma coisa ali que não vai ser apresentado como prestação de conta. Então, um lugar seguro, aconchegante, um lugar que nem parece que tem a idade que ele tem, porque é bem cuidado. Se você tem esse perfil, o Violeta é para Hã, você. te agradeço, você é fera, te agradeço demais, velho, você Eu que ter te vindo, agradeço essa a sua oportunidade. gentileza, seu carinho com a gente aí. Falar que mandar um recado para o Ramires, que Ramires é um cara espetacular. Agradecer a vocês todos que estão nos assistindo, pedir que compartilhem, que acessem o canal. Se tiver alguma informação, sugestão, que nos passe, acione as notificações. Meu caro, brigadão por você ter vindo. Eu que te Fiquei muito agradeço. feliz. Show.